Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiramente eu gostaria de ressaltar que poucas vezes, aliás, esta em quase 4 anos de mandato, é a segunda vez que uso esta tribuna. Porque quem me conhece sabe que eu sou de falar pouco. Falo pouco, mas sou de fazer, não sou de falar, sou de fazer. E a minha fala hoje, presidente, deputadas e deputados, é para trazer aqui uma grande preocupação como ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil, e também, general Peternelli, deputado, colega, como presidente da Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Indústria Elétrica e Eletrônica. Com estas duas funções, ex-ministro de Indústria e presidente da Frente Parlamentar da Indústria Elétrica e Eletrônica, eu tenho tido o privilégio de participar do projeto do desenvolvimento do setor eletroeletrônico do país. A indústria do setor eletrônico ajuda o nosso país a crescer, a engrandecer a sua imagem lá fora. Para se ter uma ideia, só no mês de dezembro de 2021, as exportações de produtos eletrônicos somaram quase 600 milhões de dólares, 33% acima das realizadas em dezembro de 2020. Aliás, mesmo com a pandemia, o setor apresentou um aumento nas exportações de 41% desde 2019. Imaginem, senhoras e senhores deputados, o que seria do país se essa indústria viesse a ficar combalida por fatores externos. Mais ainda, pensem se esse setor, que se visse enfraquecido por uma política pública mal feita no âmbito do governo federal. Isso seria um tiro no pé, um desastre, um verdadeiro retrocesso dos nossos passos que foram dados até aqui para o alcance do desenvolvimento desta indústria. Vejam, senhoras e senhores, que essa casa parlamentar, juntamente com o Senado Federal, em muito já evitou esforços para que esse setor seguisse crescendo e fazendo o Brasil crescer. Falando somente em tempos recentes, nesta legislatura, nós podemos citar como iniciativas que nasceram dentro desta casa a nova Lei de Informática, a Lei 13.969 de 2019, de autoria deste deputado, que adequou a Lei de Informática do Brasil aos padrões da Organização Mundial de Comércio. Nós podemos falar da proposta de emenda à Constituição número 10 de 2021, e significa dizer que essa casa já entendeu que o Brasil precisa de políticas públicas para crescer e precisa de apoio do governo para que suas empresas possam avançar no mercado internacional. Mas, deputado Carlos Gaguin, o governo federal, em especial o Ministério da Economia, parece não ter entendido a importância que a indústria eletrônica tem para a riqueza do país, deputado Marcelo Ramos. A ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, eu quero chamar a atenção aqui dos deputados, das deputadas presentes, enviou carta ao ministro da Economia, reclamando sobre a necessidade de insumos importados para suas empresas, para que as suas empresas sigam produzindo. Relatou no documento esse que eu tenho posse, relatou o quão crucial são os insumos que vêm de fora para os componentes fabricados aqui no Brasil. Essa dependência de produtos importados sujeita toda a cadeia de produção ao processo de desembaraço aduaneiro de responsabilidade dos auditores da Receita Federal do Brasil, lotados nas alfândegas do país. O desembaraço tem de funcionar, deputado Gil Coutrin, tem de funcionar como em países desenvolvidos, de forma célere, combinada com a indústria nacional.
Um não pode estar em descompasso com o outro. A aduana brasileira evoluiu muito nos quesitos de segurança, velocidade no despacho realizado quando da entrada de mercadoria no território nacional. Eu mesmo, como ministro da Indústria e Comércio Exterior, atuei enfaticamente para a implementação do Portal Único do Comércio Exterior, que reduziu o prazo médio de importação e exportação no Brasil, tendo colocado o Brasil como o 7º país no mundo. Esse quadro foi relatado pelo próprio ministro Paulo Guedes em live recentemente feita por ele. Portanto, senhoras e senhores deputados, é imprescindível que o Ministério da Economia, que o ministro Paulo Guedes, que o secretário da Receita Federal não faça vistas grossas para a operação que os auditores da Receita Federal do Brasil estão fazendo em detrimento dos importadores do Brasil. Eu quero trazer aqui um dado importante. Pesquisa realizada entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro deste ano constatou que 57% das empresas da indústria elétrica e eletrônica estão tendo dificuldades por conta deste movimento. E parece que isso não sensibiliza o Ministério da Economia a tomar providências. Eu quero pedir aqui a atenção das senhoras e fazer um apelo, que com este olhar de quem sabe da importância que tem a indústria nacional, possa o Ministério da Economia olhar para esse momento que o Brasil está vivendo. É com este olhar progressista que eu vejo as políticas públicas do país. É com este olhar que eu entendo, senhor presidente, só mais 30 segundos para terminar, presidente. É com este olhar que eu entendo que os integrantes do atual governo, principalmente do Ministério da Economia, devem olhar o Brasil, não com o olhar míope do ministro Paulo Guedes. Pedimos e exigimos providências urgentes para esse problema da aduana do Brasil, que está a ponto de colocar em colapso a indústria eletroeletrônica do país. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, só um minutinho. Deputado... Só para parabenizar o presidente Marcos pelo brilhante discurso e o conhecimento dessa matéria da nossa indústria brasileira. Parabéns, presidente, e vamos lutar para que possamos incrementar ainda mais a nossa indústria.